Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje mais uma dica de patchwork e hoje um bloco super fácil, muito rápido e uma ótima opção para você fazer colchas e almofadas, porque ele é muito rápido, prático e fica lindíssimo. Eu já tenho a técnica aqui atrás, olha só que linda é essa manta de sofá. Eu mostro nessa colcha a mesma técnica que eu vou te mostrar. E hoje eu vou mostrar uma manta de bebê, vou te dar o passo a passo e é muito simples você calculando esse bloco, que é o bloco que eu vou te mostrar, você consegue rapidamente fazer uma colcha. Eu fiz essa manta em uma tarde, imagine fazer a sua própria colcha em uma tarde, então vem comigo nessa dica, tenho certeza que você vai adorar. E a dica incrível é que você consegue fazer dois blocos como esse com apenas 2 quadrados de cores diferentes. Então eu vou mostrar o passo a passo para você, fica até o final para não perder nada. Se você é novo por aqui, ainda não conhece as minhas dicas, se inscreva já, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. Não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso também me ajuda muito. E comente aqui se você já conhecia essa técnica e se você vai fazer, gostaria muito de ver a sua peça. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a manta de bebê, que vai finalizar no tamanho de 80 por 80, mas se você quiser medidas para uma manta ou uma colcha, dá uma conferidinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu já coloquei as medidas para fazer uma manta e algumas opções de colcha. E para quem quiser adquirir também o PDF, é só clicar no link e você terá acesso ao PDF com o passo a passo e as medidas para você fazer uma linda colcha com essa técnica. Para essa manta, eu vou usar a medida de 17,5. Você vai precisar de 13 quadrados estampados. Você vai precisar de 6 quadrados neutros. Vou usar o branco, então 6 quadrados de 21,5 e 6 quadrados numa outra cor. Pode ser uma cor contrastante, porque a cor contrastante vai destacar mais. E essa medida também é de 21,5. Então, para fazer os triângulos perfeitos, eu já tenho essa dica aqui no canal. Vou deixar o link aqui no vídeo para você ver também no que você pode usar essa técnica. Coloco um sobre o outro, direito com direito. E o triângulo perfeito, você vai riscar no meio e costurar em cada lado. Mas aqui nós vamos fazer mais triângulos perfeitos. Então, a gente vai usar um quadrado maior nessa diagonal e depois nessa outra também. E a gente vai lá para a máquina costurar desse lado, desse lado, desse lado e desse lado. Eu vou fazer esse aqui no lado bege para ficar mais fácil de visualizar a margem. Como a gente vai cortar depois aqui em cima dessas linhas, se você quiser, você pode fazer um arremate bem aqui no meio da marcação, ou diminuir um pouquinho o ponto, porque como a gente vai cortar em cima da linha, para não desmanchar a costura, é interessante fazer o arremate ou diminuir um pouquinho o ponto. Eu gosto de diminuir, mas eu vou te mostrar quando chegar aqui nessa parte. Vou colocar o calcador bem em cima da minha marcação, e eu faço um arremate bem pequenininho. Então, se você não consegue diminuir o ponto ou não quiser diminuir, você pode fazer um arremate aqui. Faço no final e depois no outro lado faço mais um. Eu viro e costuro do outro lado, colocando o calcador bem em cima da marcação. Costurei desse lado, agora vou costurar desse lado aqui também. Viro e faço no outro lado da diagonal. E ficou assim com a costura dos dois lados. E agora eu vou cortar, primeiro vou cortar em formato de cruz, bem no meio. Então, vou alinhar aqui, ó, bem na parte central, alinhando aqui desse lado e desse lado aqui também.
para que o seu triângulo perfeito não fique torto. Vou cortar bem no meio e depois no outro sentido também. Alinho aqui nessa parte de baixo. Cortei em formato de cruz, agora corto na diagonal, bem em cima da marcação. E aí, eu fiquei com 8 triângulos perfeitos. Aproveito antes de desvirar, corto aqui, ficando assim. E aí, eu tenho um quadrado com um triângulo perfeito. Então, para esse tamanho de manta, esse triângulo perfeito precisa ter 9,5 centímetros. Se a sua margem ficar um pouquinho diferente, você pode alinhar para ver se ele está bem certinho, vir aqui e fazer o alinhamento. Mas o meu está bem certinho, não preciso ajustar nada. Então, antes de desvirar todos, eu vou cortar o cantinho e abrir a margem de costura de todos eles. E agora eu vou fazer a junção, então vou juntar primeiro os dois bloquinhos e depois esses dois aqui de baixo. Então, aqui é importante que você faça a junção do cantinho, e para isso, para não começar a costurar aqui de cima, eu vou virar e colocar o alfinete aqui na parte de baixo. Então, coloquei o alfinete aqui. Só que eu não vou começar a costurar assim, eu começo assim, coloco um alfinete aqui também, para não correr o risco de costurar aqui desse lado. Então, eu sei que eu tenho que costurar nesse lado para ficar assim. E esse aqui, da mesma forma, coloco o alfinete assim, e ali na máquina eu já vou te mostrar por quê. Seguro assim. Coloco o alfinete, encaixo bem na margem e coloco um alfinete desse lado. Então, você vai precisar de 12 quadradinhos, assim como esse, costurando no bege, e 12 quadradinhos costurando no lado do branco. Então, é por isso que eu deixo o alfinete aqui na parte de baixo. O bloco, ele vai ficar assim, mas se eu começar a costurar com o alfinete aqui na parte superior, vai emperrar um pouquinho. Então, eu sempre coloco aqui na parte de baixo. Então, eu viro o bloco e costuro desse lado. Vejam que eu não tiro o alfinete e costuro em cima dele para que depois o nosso encontro fique aqui, ó, perfeitinho. Eu preciso ficar com essa margem de 0,75, que é a margem que eu tô usando. Se você está trabalhando com máquina industrial, seria meio centímetro. Olha só, ficou perfeitinho. E agora, então, eu vou ficar com esse bege no centro e esse aqui nas laterais. Coloco um sobre o outro, direito com direito, e eu vou costurar pelo lado do branco aqui, onde eu consigo ver o triângulo. Então, alinho bem, coloco o meu alfinete bem no centro da minha margem de costura, e a minha costura precisa passar bem aqui em cima dessa pontinha para ficar perfeito. Então, começo lá do cantinho. E aqui nesse lado, o cantinho ficou perfeito. Eu gosto de abrir as margens de costura, então, olha só, vou sempre abrindo. E agora eu vou passar bloquinho a bloquinho para fazer a montagem. E aqui ficou o bloco. Esse bloquinho precisa ter os mesmos 17,5 desse quadradinho. Então, se o seu deu uma diferencinha, você pode vir aqui ajustando, alinhando, para ficar exatamente com 17,5. Mas é muito importante que você tenha essa margem aqui, ó, nos dois cantinhos, para não comer um pedacinho do seu triângulo. Então, você vai precisar de 12 quadrados desse,
e 13 quadrados do estampado. E agora eu vou mudar a câmera, vou fazer a montagem para você me acompanhar. E hoje eu vou montar o bloco diferente para você. Se você não viu ainda, eu já tenho passo a passo como fazer uma parede como essa. E se você quiser fazer na sua casa também é uma ótima opção. Você não precisa fazer tão grande quanto essa, pode ser de 1 metro mais ou menos. E eu tenho o passo a passo aqui no canal, você pode inclusive fazer para desmontar. Era como eu tinha antes, eu desmontava, colocava embaixo da mesa e depois quando eu precisava eu sempre colocava à disposição. Então vamos lá montar esse bloco. Eu já estou aqui com meus quadradinhos todos cortados e também o bloquinho que eu te ensinei o passo a passo, e eu vou montar sempre um desse e um desse. Então vou começar aqui com o estampado e você pode colocar um de cada, um estampado e depois um bloquinho. Ou você vai montando um de cada vez. Se você quiser fazer outros tamanhos que não seja a manta de bebê, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar o PDF. Ou então, tem também as medidas, se você quiser optar pelas medidas, já estão aqui na descrição. E agora é só unir, então vou começar unindo aqui, esse com esse, e vou fazer por faixas, e vou fazendo um de cada vez. E aí eu continuo costurando, usando sempre a mesma margem de costura. Vou começar pelo primeiro, tomando bastante atenção para esse triângulozinho, então a gente precisa passar com a costura bem na pontinha do triângulo. E uma dica muito importante é você sempre costurar com as margens de costura para cima. Então aqui está o meu tecido estampado. Então vejam que a minha costura passou bem na pontinha do triângulo. E eu faço isso em todas as faixas. E eu já estou aqui com as faixinhas prontas, e agora é só fazer a montagem. Agora é só unir as faixas, e como eu já tenho várias dicas unindo faixas aqui no meu canal, eu não vou te mostrar o passo a passo, só vou te dar a dica que precisa juntar, então vou fazer aqui a junção bem certinho dos encontros, e você precisa tomar cuidado para fazer a mesma margem de costura que você fez anteriormente, para que fique o encontro bem certinho. Então agora eu vou unir todas as faixinhas e aí já trago o resultado final para você. Espero que você tenha gostado, não esqueça de me acompanhar nos próximos vídeos para ver o passo a passo. E essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma dica de patchwork, uma dica de bloco, um bloco super simples que é o triângulo perfeito, onde você pode optar e fazer outras técnicas e fazer outras dicas fantásticas com esse bloco. E comente aqui se você vai fazer, qual a peça que você vai fazer, e se você quiser ter acesso ao PDF, clica aqui embaixo no link ou tem as medidas se você preferir. E não esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Ah, e dá uma conferidinha também nesse vídeo aqui, tenho certeza que você vai adorar, é uma outra opção de manta e também tem uma opção de colcha na sequência. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!